Estamos de volta e vamos conferir casos de destaque julgados pelas turmas do TST. Começamos o giro de notícias pela quarta turma. Uma empregada que foi atropelada no primeiro dia de trabalho não vai ser indenizada. De acordo com o processo, a profissional foi atingida por uma moto ao atravessar a rua para assinar os documentos referentes à contratação. Ao julgar o caso no TST, o relator, ministro Caputo Bastos, entendeu que o acidente não teve relação com o trabalho e, por isso, não há responsabilidade do empregador. Ainda de acordo com o ministro, o acidente ocorreu antes mesmo de a empregada ser contratada, o que afasta o nexo causal. A decisão foi unânime. E a oitava turma reduziu o valor de indenização por dano moral a ser paga pelo Itaú Unibanco à empregada vítima de assédio moral. De acordo com o processo, a gerente comercial do Itaú Unibanco sofria diariamente assédio moral e cobranças abusivas para o cumprimento de metas. Além disso, trabalhava sob constante ameaça de demissão. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais aumentou de R$ 10 mil para R$ 15 mil o valor da reparação por dano moral a ser paga à profissional. O banco recorreu ao TST. A relatora na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, avaliou que a decisão do TRT não estava de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para a ministra, a indenização por dano moral deve ser fixada com fins compensatórios e pedagógicos, para evitar a repetição do ato lesivo e assegurar à vítima a justa reparação pelos danos sofridos, mas sem proporcionar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, a relatora propôs a redução da quantia para R$ 5 mil. Por ofensa ao artigo 944 do Código Civil e dar-lhe provimento a fim de reduzir o valor para R$ 5 mil. A decisão foi unânime. Um auxiliar técnico de efeitos especiais vai receber parcelas a vencer de ganho eventual. A decisão é da segunda turma. O profissional foi contratado por 2 anos pela Parceria Serviços Temporários, empresa que prestava serviços à Globo Comunicações e Participações. Após a dispensa, o empregado pediu na Justiça a nulidade do contrato de trabalho com a prestadora de serviços e a declaração de relação de emprego diretamente com a emissora. Na reclamação trabalhista, ele afirmou que trabalhava na Central Globo de Produções, o antigo Projac. O vínculo foi reconhecido em primeiro grau, assim como os demais benefícios concedidos aos empregados da Central Globo de Produções. A sentença, no entanto, foi alterada parcialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. A decisão do TRT excluiu o chamado ganho eventual em relação às parcelas ainda não vencidas na data do término do contrato. A bonificação representa 30% do salário e é paga mensalmente. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho depois que o empregado apresentou recurso. Na segunda turma, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, observou que é aconselhável que a condenação da empresa se estenda às verbas a vencer para evitar sucessivas ações. A ministra citou o artigo 323 do Código de Processo Civil, que diz: na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com um destaque da terceira turma. A Universidade de São Paulo foi condenada a pagar adicional de periculosidade a um encanador que trabalhava com equipamento energizado de baixa tensão. Inicialmente, os juízos de primeiro e segundo grau haviam negado o adicional. Entenderam que o empregado não trabalhava com sistema elétrico de potência nem com instalações similares. O caso chegou ao TST. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que o laudo pericial
concluiu que o encanador trabalhava com equipamentos energizados em baixa tensão. Segundo o ministro, a parcela é devida a profissionais que realizam atividades que envolvam contato com energia elétrica em condições de risco equivalente aos dos sistemas elétricos de potência, independentemente do cargo, da categoria profissional ou do ramo da empresa.